Bom, pessoal, eu tô aqui para testar o Pop OS Cosmic pela primeira vez em 2026. Tem muito tempo que eu fiz um review aqui do Pop OS Cosmic, ele ainda estava na versão beta, tá bom? Eu cheguei a fazer um teste também numa versão antes dessa versão oficial aí na máquina virtual, e a experiência ela foi relativamente boa. Mas eu tô com alguns projetos que assim, dá para fazer para o Windows e eu vou fazer para o Windows também, mas esses projetos eles são focados mais em Linux. Só que é o seguinte, recentemente a base Arch Linux, né, ou melhor, o Arch Linux, teve aí o seu repositório AUR, né, ou AUR, ficou uma infecção em massa aí de pacotes lá, né? Foram aí cerca de 400 a 900 pacotes infectados por vírus ou falha de segurança. E assim, para gravação de áudio e vídeo, o Big Linux foi a melhor distro que eu testei esse ano, só que ele é base Arch. Então, para eu voltar agora a utilizar o Linux aqui no meu PC, eu tenho que usar uma base, né, que seja eficiente para testar os meus projetos e que também me ofereça um bom recurso de gravação de vídeo e áudio. Então, eu estava pensando em testar o Pop OS. Só que antes de eu instalar ele na minha máquina, né, e, enfim, aquela coisa toda, eu quero fazer um review para vocês e eu vou instalar aqui. Vamos colocar aqui como se fosse a primeira vez instalando o Pop OS, né? Se ele mudou alguma coisa, se não mudou, a gente vai descobrir nesse vídeo aqui, tá bom? Então eu já estou com a máquina virtual pronta aqui, né? Fazendo o boot. Enquanto ele faz a inicialização, roda a vinheta e bora pro vídeo. Bom, pessoal, tá fazendo aqui o boot da máquina, né, virtual com o Pop OS Cosmic. Só que, cara, ele tá. É por isso que eu falo, virtualizar Linux no Windows é muito ruim, cara. Eu sinto muito falar para vocês. Virtualizar no Windows é triste. A única distro que roda bem no Windows virtualizado é o Linux Mint, cara. O resto é tudo roda, mas, cara, a maioria vai rodar mal, entendeu? Então você tem que ficar fazendo ajuste, é muito chato. Lá no Linux você roda o GNOME Box, cara, e pronto, entendeu? É tudo resolvido ali, entendeu? Tudo roda como se fosse nativo. Se você instala o VirtualBox no Linux é a mesma coisa, entendeu? Então o desempenho da máquina virtual no Linux é muito superior ao Windows. Esse é um dos pontos fracos que o Windows tem, questão de virtualização, tá? Deixa eu configurar logo aqui a resolução para ficar melhor, né? Ninguém merece na resolução dessa aqui, cara. Ninguém merece mesmo, tá? É ruim. Deixa eu ver aqui, deixa eu fazer uma configuração aqui. Eu vou botar 1080p por enquanto, né? E olha só como que tá lento, cara. Tá lento pra caramba, velho. Né? Eu não sei como que seria aqui esse Pop OS Cosmic na minha máquina, tá? Eu não sei como seria. Eu vou instalar aqui na máquina virtual, né? Só pra gente fazer aquele teste primário aí, né? E ver como é que ele vai se comportar. E também para mostrar para vocês a instalação, né? Uma forma um pouco mais, né, bacana aí, né? Vamos ver aqui como é que vai ser. Deixa eu ver aqui. Olha só, microfone, tudo certinho, ó. Olha. Bom, tá funcionando o áudio, né? Será que na minha máquina física ele reconheceria o áudio de primeira? Nenhuma outra distro conseguiu fazer isso, né? Nenhuma. Então, vamos ver como é que seria aqui o Pop OS Cosmic, né? Vamos ver. Apagar tudo ou custom, né? Eu vou aqui no custom porque eu quero ver uma coisa aqui. Ele usa um particionador normal, né? Aparentemente é o Gparted, né? Não sei, alguma coisa baseada no Gparted aí. Ele me lembra o Gparted, mas pode ser que eu esteja errado, tá bom? Sim. Ele usa o instalador, o formatador. Ele usa o Gparted por baixo, né? Aqui é só uma interface, né? Não é exatamente um particionador. Quando você clica para particionar, ele chama o Gparted, né? Então, suspeitei desde o princípio, como diz o ditado. Bom, primeiro, vou criar uma nova partição aqui. Para criar uma nova partição, eu preciso criar uma tabela de partição. Então, eu preciso criar uma partition aqui, ó, Create Partition Table. Criar uma tabela de partição. Então, a gente vai criar uma tabela de partição. E a tabela de partição que a gente vai criar é GPT, tá bom? E criei uma tabela de partição em GPT. Agora eu posso fazer uma partição aí, né? Uma partição de inicialização e a partição do sistema. Eu vou criar uma partição Wi-Fi, né? Aqui com formato FAT32, né? E vou adicionar essa partição aqui, ó, 300 MB, tá vendo? Não, perdão, é aqui, ó.
partição é essa aqui, ó. Vou cancelar para ele resetar aqui, porque fica mais fácil. Aqui é o espaço que vai ficar livre, então você vai ter que selecionar o tamanho dela aqui, ó. Você vem aqui e aqui você escolhe, ó. FAT32, Nel Size, Free, aqui ó, Free Space, Following, né? Eu não sei falar, tá? Following, não sei. Partição nome não precisa, tá bom? Vou pegar aqui, ó, criar essa partição. Ele criou a partição aqui de 300 MB. Eu posso formatar ela aqui, entendeu? Formata a partição, ó. Dá um OK. Pronto. Vai formatar a partição aí. Beleza, agora a gente fecha e a gente pode agora adicionar um marcador nessa partição. A gente pode vir aqui, ó, Manage Flags, fazer o gerenciamento de flags. Então aqui tá como MS Data, a gente muda, coloca isso e ele já marcou o boot aqui automaticamente. Esse ESP significa que é uma partição de inicialização, a partição EFI. Então você marca a flag ali, espera ele fazer o flag aqui, ó, apareceu. Agora a gente pode vir aqui e adicionar outra partição, que será a partição raiz do nosso sistema. Eu vou selecionar o formato BTRFS, beleza? E vou adicionar aqui. Pronto, vou apertar aqui, aplicar e ele vai fazer aí o particionamento. E é assim que eu gosto de configurar as partições aqui no meu disco, beleza? É isso. Bom, agora é só fechar. Aqui a gente, olha, ele já atualizou, né? Automaticamente. Pronto, ele já detectou ali, ó. Já detectou. Agora a gente vem aqui, ó, usar a partição. Não precisa marcar nada. Usar a partição. Pronto. Formate. Aqui ele vai querer que formata também. Bom, já era para estar aparecendo aqui, né? Já era para ele ter aparecido aqui já, ó. Bom, vou cancelar aqui e voltar para ver se ele detecta corretamente aí, porque já era para ele ter detectado ali, cara. Entendeu? Olha, ó, esse aqui é um problema meio chato. Chato do Linux. Por que não padroniza as coisas, meu? Por que não padroniza, velho? Pelo amor de Deus, ó. Calamares usa uma forma diferente. Instalador do Ubuntu é diferente. Instalador do Mint é diferente. Instalador do Debian é diferente. Cara, padroniza as coisas. Padroniza. A falta de padrão irrita, cara. Se o cara desmarca para não usar partição, como é que o cara vai fazer? Não tem como o cara fazer. Entendeu? Como é que o cara instala? Não tem. É isso que eu fico puto. Como é que pode um negócio desse? Mas você não consegue trabalhar na partição, você não consegue. Como é que faz um negócio desse? Como que pode um negócio desse? Eu acho que eu vou ter que criar uma partição aqui de 1 GB, pelo visto. Pelo visto vai ter que ser de 1 GB. Deixa eu deletar tudo aqui de novo. E eu não vou fazer automático. Eu quero fazer do meu jeito aqui. Todas as distribuições que eu instalei até agora funcionou, né? Então assim, tem que fazer desse jeito aqui, que é o jeito que eu quero fazer. Não vou fazer particionamento automático. BTRFS não, caramba. FAT32. FAT32 é o particionamento certo aí pra fazer. Até travou já, ó, travou. Agora sim, agora ficou bom, né? Tá, vamos lá, vamos tentar mais uma vez aqui. Vou tentar mais uma vez, cara. Se não for, esquece. Se não for, não vou testar o Pop! OS aqui no meu PC. 300 MB. Vou colocar 1 GB, né? Vou colocar 1 GB, porque eu acho que pode ser essa porra do tamanho. Quando você para que o cara quer 1 GB para fazer instalação Wi-Fi, fazer partição de boot, vai guardar um carro aqui dentro. Só pode, né, gente? Acho que vai guardar um carro aqui dentro. Por isso que ele precisa de tanto espaço nessa partição Wi-Fi.
Eu não vou botar flag nenhuma pra ver, né? Pra ver o que acontece. Ó, essa aqui já tá com o formato errado ali, tá vendo? Beleza, custom, usar partição. Ok. Agora foi. Finalmente. Finalmente. Só porque o tamanho, cara. Agora, por que não aparece a mensagem falando que tem que ser 1 GB? 1 GB. Mas fazer o quê? Né? Agora tá falando aqui que eu tenho que criar uma partição de swipe, né? Aparentemente é 1 GB aqui, né? Eu não sei. Eu não sei. Tá em inglês essa merda aqui, cara. Vamos passar aqui. Vou botar aqui LW. LWTech, o nome do usuário. Minha senha da NASA. E não interessa qual que é a minha senha da NASA. Vamos fazer aqui. Agora é só esperar, né? Só esperar e partir pro abraço. Você vê que nem na máquina virtual funciona direito, né? Olha só. Como é que tá isso aqui? Isso aqui não é do wallpaper não, cara. Isso aqui é uma falha de vídeo. Tá vendo aqui, ó? Que é uma falha de vídeo. E não é o meu PC não, tá? Não é meu PC não. O Windows aqui tá tranquilo. Perfeito. Tá vendo aí? Perfeitinho aqui. Então não é falha do meu PC não. É falha de vídeo mesmo lá da ISO. Né? Com o sistema aqui. Com o negócio aqui. Entendeu? Com o drive de vídeo da máquina virtual. Mas é isso, rapaziada. Críticas feitas, reclamações feitas. Agora é só esperar a instalação e vamos ver se vale a pena testar aqui no meu PC. Fechou? Vamos até daqui a pouco. Bom, pessoal, agora que a instalação finalmente terminou aí, né? E aparentemente aquele probleminha da borda da imagem aqui borrada e tal, aqueles glitter lá, sumiu. Né? E, cara, eu vou deixar um alerta para vocês. Eu acho que eu já falei isso na introdução do vídeo, mas eu vou reforçar. Prestem atenção na hora de fazer a formatação do disco, porque você pode se confundir. E o sistema, ele não deixa isso muito explícito para você, tá? Primeira coisa para mim que eu acho que eles erram feio aí é não implementar o Calamares ou algum instalador já pronto, já fácil do usuário utilizar na instalação aí, tá? Então para mim isso é um erro gigantesco assim do Pop Cosmic. Eu que já sei fazer as instalações, eu me confundi ali e quase desisti de instalar o sistema. Imagina um usuário que nunca instalou pela primeira vez. Então assim, cara, usar o Gparted para poder fazer um particionamento na hora da instalação, para mim é um erro muito amador assim, para uma empresa desse tamanho, tá? Mas, resumindo, estamos aqui na tela, na pré-configuração do sistema. E visualmente falando, ele é bem bonito, tá bom? Assim, olhando à primeira vista. Mas, cara, eu não sei por que eles fazem esse botão aqui, né? Sendo que esse botão poderia estar tranquilamente aqui na barra superior. Eu não sei porque tem um botão desse aqui só para abrir um botão de pesquisar, sendo que esse botão está presente aqui também, né? Então, tá cometendo os mesmos erros que o Windows e que outras distribuições vêm cometendo. Não tá, até então, o único diferencial é o visual diferentão aqui, beleza? Mas sem mais delongas, ele vem com esse leitor de tela pré-ativado. Eu vou desativar. Bom, parece que funciona, né? Tem um ampliador de tela aqui, eu não vou ativar também, é um atalho para você dar zoom na tela, semelhante à ferramenta de lupa do Windows aí. Isso aqui eu vou deixar passar, isso aqui não interessa muito. Bom, nenhuma rede foi encontrada, ele tá dizendo aqui que eu tô com o Wi-Fi conectado, mas eu não tenho Wi-Fi aqui, então eu vou avançar, selecionar meu idioma, já tá selecionado aqui, beleza? Aqui eu vou manter, somente manter, tá? A gente não precisa fazer nada aqui. Se você quiser confirmar por desencargo, você pode selecionar aqui, ó. No meu caso, selecionar aqui Português Brasil pro layout de teclado e pronto, né? Fuso horário, localização. Você pode colocar o que você quiser. Eu vou botar aqui São Paulo mesmo, apesar de eu não estar em São Paulo, né? E eu vou deixar o tema padrão, Cosmic Dark, tá? Não vou alterar nada aqui por enquanto. Você pode selecionar o modo de painel. Eu vou deixar o modo padrão aqui, painel superior e dock, beleza? Vou só avançar também aqui. Espaços da área de trabalho, ele tá só mostrando como que é. Você não tem opção de alterar isso agora, entendeu? Pular a configuração e fechar. Eu vou avançar. Aqui ele tem alguns atalhos de teclado para você trabalhar com o modo de Tile Manage, né? Vou pular isso aqui também. Isso aqui não interessa para o usuário final. Pressione a tecla Super e tal. Isso aqui, beleza, já sei. Você aperta aqui, ele vai abrir esse bagulhozinho de pesquisar aqui. Ok, concluir. É só isso, tá? Qual que é o diferencial, então, do Pop OS? Bom, não tem um diferencial, esse que é o problema. O diferencial é o novo Cosmic, e é só.
A gente, ele continua sendo base Ubuntu, traz o Unity por padrão, para mim também é um grande erro, mas tudo bem, quem sou eu, né? E ele é um sistema que tem um bom desempenho. Em termos visuais, é um sistema fácil de utilizar, traz inúmeras ferramentas novas para você customizar e configurar o sistema, inclusive eu vou mostrar para vocês algumas delas aqui, mas eu já queria elogiar aqui o gerenciador de arquivo, tá? Esse gerenciador de arquivo aqui, ele é praticamente o Nautilus, mas ele, devido ao tema do sistema, tudo, esse design, ele acaba se destacando bastante. Mas os controles são exatamente os mesmos, cara. Então ele é bem Nautilus, entendeu? Não tem muito o que dizer, não. Eles basicamente pegaram o Nautilus aqui e fizeram só uma customização em cima. Mas padrão de ordenar aqui, ó, que você pode estar escolhendo, ó, mais antigos ou mais novos primeiros, entendeu? Aqui nesse caso tá por A a Z, mas se você tiver alguma outra pasta que você quer organizar de outra forma, você tem essa possibilidade aqui também. O modo de exibição, você pode vir aqui, por aqui também alterar, né, editar e arquivo para você abrir uma nova aba, abrir uma nova janela, uma nova pasta, entendeu? Então tudo aqui certinho, olha só, abrir uma nova aba, ele já abriu aqui uma nova aba bem rapidinho pra gente, né? Então é um gestor de arquivos bacana, tá, pessoal? Não é nada muito fora do normal, não. O que tem aqui é o que outras distros já vem colocando aí também, tá? Vamos tentar encontrar uma razão que justifique você instalar esse Cosmic aqui. Na máquina física, eu não sei como ele se comportaria. Eu não gostei do modo que ele se comportou no modo Live CD. Eu não gostei. Por exemplo, eu abro aqui o gerenciador de arquivos, minimizo ele vem pra cá. Cara, qual é o sentido de minimizar um arquivo fora do ícone hoje em dia, cara? Ninguém usa mais dock nesse estilo. Quem fazia isso antigamente era o macOS. E eu acho que até hoje ainda faz. Mas a galera tem que pensar que eles não querem o público do macOS. Eles estão correndo atrás do público de Windows. E o público de Windows não trabalha dessa forma. Então são pequenas coisas que vão gerando um desconforto no usuário. Porque daí agora ele vai ter que ir lá no painel de configuração para poder procurar essa configuração aqui, entendeu? Então, por exemplo, a gente vai vir aqui no painel de configuração. Aí tem sistema e contas, hora e idioma aqui, começando de baixo para cima, aplicativos, dispositivo de entrada, energia e bateria, som, tela, né? Área de trabalho, beleza. Aí aqui a gente vai conseguir customizar. Então, por exemplo, dock. Ocultar o dock automaticamente, não. Sim, na verdade, né? Porque tem a borda superior, então sim. Tem que colocar para ocultar automaticamente. Posição na tela, certo, já. Estender a dock até as bordas, não. Espaço entre as bordas da tela, não. Também não vou mexer nisso aqui. O tamanho, sim, eu vou mexer, a gente pode mexer aqui. Beleza. Olha como é que bugou, né? Ok, opacidade do fundo, que a gente pode estar mexendo aqui. Olha só, você pode colocar totalmente transparente ou pouco transparente. Configurar os mini apps, isso aqui eu configuro. Então eu removo isso. Eu removo isso aqui, que não precisa, que tem a borda superior lá em cima para fazer isso. Janelas minimizadas, eu também removo. Eu deixo só isso aqui. Só isso. Tá, isso aqui já é suficiente. Olha só como ele bugou tudo aqui na coisa, né? Vou trocar esse plano de fundo para ver se resolve. Então a gente tem, cara, uns bugzinhos bem chatos assim no Linux hoje em dia, né? Vou colocar isso aqui que eu acho que ficou interessante. Então beleza, então aqui a gente entraria aqui no painel de controle e tal, né? Aqui o que ele traz por padrão, tá? O gestor de arquivos, loja de aplicativo, que por sinal é uma loja de aplicativo bem interessante, bem completa. Um editor de texto. Antes da loja abrir, deixa eu mostrar para vocês os aplicativos que ele tem por padrão, né? A gente tem o editor de texto, Firefox, gestor de arquivos, a loja de aplicativo, o reprodutor de mídia e o terminal. O editor de texto, eu acho que é o editor de texto básico que a gente tem no Linux Mint, no Ubuntu. Aquele leitor de texto mais básico aí, só que ele atende bem. E é um sistema, cara, bem bacana, tá? Do que eu tô vendo aqui, ele é bem bacana. Ele caga em algumas questões assim, somente na instalação, mas é um sistema bacana sim. Inclusive, eu estou pensando em testar no meu computador, tá? Mas isso é papo para outro vídeo e enfim, logo vocês terão surpresas aí. Mas assim, do que eu tô vendo aqui na VM,
tem muita coisa a melhorar, entendeu? Tem muita coisa a melhorar e faz sentido eles rever alguns conceitos, tá? Porque eles estão indo muito pelo efeito manada aí da internet e, na minha visão como usuário, né, tem algumas questões aqui que pode ser melhor do que o que tá, beleza? Bom, o LibreOffice funcionando aqui perfeitamente, né, tá na versão 24.2 aqui, beleza? O sistema ele é naturalmente muito bonito, tá? Desse jeito que eu configurei aqui agora, realmente ele é um sistema naturalmente muito bonito. Só apertar a tecla Super, tá vendo? Eu não preciso daquele atalho aqui porque eu já tenho o atalho no teclado. Então se eu digitar aqui loja, ele vai pesquisar. Se eu digitar texto, ele vai pesquisar ferramentas para leitura de texto, entendeu? Se eu digitar LibreOffice, ele vai mostrar as ferramentas que eu tenho no LibreOffice. E para abrir, ele também abre rápido pra caramba. Então, é um sistema que está demonstrando um nível de velocidade muito bom, tá muito bacana aqui, né? Olha só, não tá acontecendo mais aquele bugzinho besta, né? Show de bola, ainda bem, né? E, bom, aqui no terminal, cara, ele usa o apt, né? Então, deixa eu configurar algumas coisas aqui. Configurar perfis. Posso adicionar um perfil, né? Em vez disso, eu vou vir aqui, ó, configurações, clicando com o botão direito. No estilo do tema, cara, duas coisas que eu vou fazer aqui, tá? Primeiro, eu vou configurar a opacidade. Vou deixar assim. Cara, o configurações avançadas de fonte aqui, eu não costumo mexer. Não mexo, entendeu? Beleza, eu mexi na opacidade e tal. E, cara, olha só, você não consegue configurar coisas do botão de controle. Então, vou ter que adicionar um perfil. Olha que interessante. Então, vou ter que adicionar um perfil. Vou vir em perfil, adicionar um perfil. Nesse perfil eu consigo, né, adicionar aqui, ó. Cara, pior que eu não consigo. Eu não consigo fazer uma coisa básica aqui, cara, que é configurar isso aqui, ó. Tá vendo? Esse blocozinho aqui, eu não gosto. Não gosto, não gosto. Eu odeio essa barra, esse bloco aqui. Eu gosto daquele i, daqui ficar aquele palitinho assim, entendeu? Piscando aqui, em vez desse bloco aí, eu não gosto, tá? Se tem uma coisa que eu não gosto aqui, é isso. Provavelmente eu instalaria outro terminal aqui, só para conseguir ter esse recurso. Então, é uma coisa aí que eles podem adicionar, né, cara? Até o Linux Mint tem essas opções de configuração aí, e os caras não tem, aí é foda. Deixa eu... Beleza, olha lá. Instalando aqui o NeoFet. Ele é bem rápido, tá, gente? Ele é realmente rápido, tá bem rápido aqui, na minha opinião. E beleza, então eu apresentei para vocês aqui, então a gente sabe que escritório a gente tem tudo relacionado ao Office, o TodoBridge também tá aqui, o visualizador de documentos também tá aqui, scanner também tá aqui. Na parte de sistema, a gente tem o analisador de uso de disco, né, um gravador de USB, né, tem o monitor de sistema, impressora, preferências do iBus. O iBus, pessoal, um sistema que usa muito isso daí é o Debian, tá? Existem algumas coisas do Debian que só roda se tiver o iBus, tá? Então, fica ligado nisso aí. Monitor de sistema, que eu já vou até deixar ele executando aqui enquanto isso. Aqui a gente tem ainda na parte de sistema. Calma. É basicamente o Gnome, tá? Gnome Monitor. Nada demais também. Consumo de memória tá ok. 2,3 GB, né? Então, ok também. Não é o fim do mundo, não. Já tem algumas coisinhas abertas aqui, então é compreensível, tá? Só o consumo, cara, que eu acho que ele consome bastante, tá? 9 GB aqui. A gente nem instalou nada ainda e ele já tem um consumo alto na minha visão aí, na minha opinião, tá? Beleza, voltando aqui na parte do menu, parte de sistema, a gente tem então esses aplicativos que eu mostrei, né? E a gente abre o Gnome System, o Gnome Monitor, né? Que é o que importa. A parte de utilitário, a gente tem captura de tela, configuração avançada de rede, disco do Gnome, o Firelully, esse aqui eu não manjo, mas eu acho que é para descompactar, compactar arquivos. O Vim, para quem gosta de programar, é uma boa opção. E a opção de criar um novo grupo aqui, beleza? A ferramenta de captura é essa daqui, eu vou executá-la aqui para ver o que acontece. Ela vai fazer esse desenho em redor da tela aqui para você fazer a captura. Para capturar, tecnicamente, pessoal, você simplesmente pode vir aqui, ó, e clicar. Aqui é para você capturar uma janela. E aqui é para você capturar uma área retangular. Então, se você clicar aqui, ó, capturar, ele vai capturar a tela inteira. Se apertar print screen de novo, ó, ele vai exibir. E aqui é para você capturar uma janela. Aqui
é para você capturar uma área retangular. Então você consegue fazer esse retângulo aí, ó. Só que é uma ferramenta básica, então é tecnicamente a mesma do Gnome. Então ele não faz desenho, não faz marcação rápida, ele não faz nada, ele só faz uma captura de tela. Aí se você apertar no meio, ó, ele marcou aqui, né? Olha lá, ele marcou, ele não capturou. Que coisa, cara. Eu teria que fazer ainda o clique em cima do botão de capturar para ele poder capturar, porque ele não captura não. Eu tenho que vir aqui, ó, e apertar. Não é o fim do mundo também, mas é uma coisa meio contraintuitiva, né? Mais uma vez, eu tô, tipo assim, apaixonado nesse visual padrão dele aqui. Só que eu tô vendo que tem algumas coisas que eu teria que corrigir. Então eu teria que instalar algumas ferramentas aqui para melhorar a usabilidade dele, tá bom? Eu não sei se eu vou instalar ele no meu PC, porque, cara, esse áudio que vocês estão ouvindo, essa gravação, tá sendo feita no Windows. E o Windows, pessoal, ele tá com um software chamado Sonar GG. Eu não vi nada no Linux que supere a qualidade de som desse aplicativo. E olha que meu áudio é ruim, entendeu? Então, se o meu áudio tá ruim para você aí, pode ter certeza que no Linux fica ainda pior. Então, assim, né, complica pro meu lado, entendeu? Porém, esse é o único problema hoje que me atrapalha a usar Linux, porque eu já descobri um plugin para o OBS que resolve todos os meus problemas com relação à gravação. O QD Live também agora não vai sofrer com o desempenho mais com a questão do filtro de cor, porque eu não vou precisar fazer essa correção nele, né? Eu faço direto no OBS. Então, cara, o único que ainda me impede aqui de realmente usar o Linux é o áudio, entendeu? E por que que eu usaria o Linux em vez de o Windows? Cara, o Windows, ele é muito bom. Ele é completo, ele roda tudo, ele tem tudo. Mas ele, na minha máquina, ele é pesado. Apesar dele estar rápido pra caramba, ficou 70% mais rápido, né, segundo a Microsoft. Eu realmente senti uma diferença absurda na velocidade dele. Mas eu sei que no meu PC ele é pesado. Eu reconheço isso, entendeu? Ele não trava, ele não fica lento, mas é pesado, cara. Você sente a diferença quando você está usando um sistema mais leve, um sistema mais enxuto, né? Então a gente tem essa diferença aí. Aliás, eu estou abrindo hoje uma meta nova, entendeu? Então eu fiz uma consulta ali em alguns sites e eu encontrei um kit com um Ryzen 3400G, né? E uma placa-mãe, uma A520. Então eu vou deixar a meta para vocês aqui. E pessoal, se a gente conseguir bater essa meta aí esse mês, eu vou sortear o meu kit. Eu vou fazer a compra desse kit, que está cerca de 600 a 650 reais, né? E aí, assim que ele chegar, eu faço o sorteio do meu kit. Então, olha que interessante. Você vai concorrer a um kit, né? Placa-mãe, processador da Intel, né? E não vai precisar pagar nada para receber. Eu ainda vou pagar o frete para mandar para você. Então, ó, metinha aí do canal. Quem quiser colaborar, né, e participar do sorteio, é só escanear o QR Code que está na tela aí para mandar o seu valor, né? Sua cooperação aí para participar do sorteio, beleza? Ahn, cara, no mais, então a gente tem um botão aqui de notificação. Esse botãozinho aqui que seria basicamente para você configurar um modo de energia, né? E você consegue estar fazendo essas configurações aí. O botãozinho para você configurar a rede, ativar ou desativar o Wi-Fi. O botão de áudio. Eu só não achei interessante, pessoal, ele pegar, né, e mostrar aqui, ó, que você pode aumentar o volume no máximo, né? Além do permitido. Tá vendo? Eu recomendo você vir aqui, ó, e desativar a amplificação de volume. Porque se você aumentar e sua caixinha de som aí, né, não for original, não for uma caixinha de som preparada para isso, cara, ele vai acabar com tua caixa de som. Então toma cuidado com isso aí. Isso é algo que não deveria vir ativado por padrão, não. Deveria vir desativado por padrão. Na parte de plano de fundo, aquilo que a gente já viu, só tem isso aí, não tem mais nada, tá bom? Nada de interessante. Parte de aparência, aqui você pode escolher a cor de destaque, você pode escolher o grau de arredondamento do sistema, então aqui você consegue fazer, fazer essa configuração, né, na questão das bordas do sistema, tudo mais ali. Então aqui ó, arredondado, levemente arredondado, quadrado, tá vendo? Se você botar quadrado, ele vai ficar assim. Eu até prefiro, tá? Se você botar levemente, ó, ele ainda vai ficar bastante arredondado, mas fica bem mais interessante. O quadrado aqui eu acho que fica mais, entendeu? Porém, a dock ela não obedece muito, entendeu? A dock acaba ficando muito muito quadrada, né? Então é melhor você deixar assim que a dock não fica tão
quadrada não. Confortável, compacta, espaçosa. Pode configurar isso, tamanho da borda, fonte do sistema. Tem realmente bastante configuraçãozinha aqui que você pode estar fazendo aí para melhorar a tua aparência, né? Gerenciamento de janela, espaços de área de trabalho. Basicamente isso, cara. Não tem muito segredo aqui não, tá? O Pop! OS é uma distribuição que está evoluindo bastante, mas eles estão deixando a desejar em outros pontos. Primeiro ponto, eu já quero deixar frisado é na instalação. A instalação deveria ser mais intuitiva, deveria ser mais simplificada ali. Cara, tem um Calamares aí, pô, por que não usa o Calamares, cara? Calamares é tão simples, tão fácil, tão tudo assim, entendeu? De simplicidade para instalar. Usa o Calamares, pô, não precisa criar um negócio difícil daquele ali, não. Você abre, aparece a tela de particionamento, e quando você clica para particionar, ele abre o Gparted, ou seja, ele abre um outro software para você fazer o particionamento, tá? É semelhante àquilo que o Elementar OS vem fazendo, cara. É contra-intuitivo, entendeu? Isso pode confundir, assim como eu me confundi e perdi a paciência, quase eu desisti de instalar o sistema, entendeu? Mas beleza, passando daqui, pessoal, a gente tem aqui o gerenciador o monitoramento do sistema, né? Para ver quanto de recurso que está sendo consumido. Então, ó, 2 GB de RAM sendo consumido. Não está usando swipe, mas ele tem uma swipe de 4 GB, mesmo eu marcando para não criar. Ele criou. Aí aqui o monitoramento de rede e tal, leitura de disco, né? Tudo certinho. E agora a gente vai rodar o NeoFet aqui, tá? Vou rodar o NeoFetzinho aqui, ó. NeoFet, pronto, tá aí, ó. Tá vendo? OPOS 2404 LTS, né? A resolução aqui tá errada, não é essa resolução não, tá em Full HD. É o consumo real da memória de 1.700 megabytes. Então tem outros aplicativos que estão consumindo memória. O consumo real aqui é de 1.700 megabytes, ou seja, menos de 2 gigabytes aí de consumo para o sistema, beleza? Tema tá usando o GTK3 aqui. Eu acho que já deveria estar no GTK4, mas tudo bem, né? Deve ter uma razão para isso. O kernel tá um kernel bom, né? Um kernel atual aí, o 6.18 é um kernel bem legal, né? E enfim, Pop! OS 2404 aqui com o Cosmic, fechou? Bom, pessoal, o que que eu tenho a dizer, né? O resumo da Opera, né? Cara, é uma distribuição que melhorou muito. Visualmente falando, ela tá acima da média, questão de coerência de design e elegância, sim, mas eles pecam em alguns pontos ali, né? Com relação à instalação e agora com relação ao design. Então, não precisa vir com aquele monte de atalho para acessar as coisas. Se você aperta a tecla Super e você já tem isso, ok, entendeu? Tudo bem, faz parte. Mas tem umas coisas que vem que não precisa. Aquele botão de minimizar a janela, sendo que você pode minimizar diretamente no ícone aqui, ó. Entendeu? Não precisa, cara. Não precisa daquilo lá. Então são pequenas coisinhas que deixam o sistema mais clean, mais minimalista, mais moderno, beleza? Agora vamos falar da loja antes da gente encerrar. Uma loja de aplicativo excelente, uma loja bem intuitiva, uma loja bonita, beleza? É uma loja bonita, uma loja bem interessante, né? Até aqui só o Steam que não tá com ícone, né? Mas padrão da Steam, né? O GIMP tá aqui, ó. O GIMP tá na versão, cara, 3.2, tá bem atualizado aqui o GIMP. Deixa eu voltar aqui, tem botão de voltar? Tem aqui, né? Tem não, cara. A versão que tá aqui, ó, a versão Flatpak, né? Mas você pode instalar a versão do sistema. A versão do sistema tá antiga ainda, 2.10, então não tá atualizado não. Para atualizar, você tem que instalar a versão Flatpak. O bom é que já vem ativado por padrão, né? Então você tem esse benefício aí, né? Esse aqui é o Chrome do repositório, tá bom? Não é o Flatpak, eu acho que não é Flatpak. Ah, não, é sim, é do FlatHub, ó. Não tem, não tá com o repositório do Chrome ativado não, entendeu? Brave também é Flatpak, não é do repositório nativo. Do repositório nativo, eu acho que é esse aqui, ó. Tem do repositório nativo e tem do FlatHub. Mas, cara, ninguém mais hoje em dia usa Lutris. O Lutris já teve o seu momento aí de, né, de, de fama. Resumo da Opera, é uma loja excelente também, tá bom? É uma loja muito legal também. Mas vou aproveitar que eu tô aqui, vou pesquisar por Kden Live. O Kdenlive é o editor de vídeo que eu estou utilizando no Linux quando eu estou usando o Linux. Então tem a versão do Flatpak e a versão do sistema. A versão do Flatpak já está na 26.04.02, tá bom? E a versão de sistema, ele tá na versão 23. Cara, nem sei qual a versão que tá, nem tem, cara. Aí é foda. Aí quebra as pernas, tá vendo?
O que que foi corrigido nessa daqui? Acho que nem dá pra ver, né? Eles não colocam nem isso, cara. Aí é foda também. Porque eu abri um relatório de erro lá, fiz um feedback de bug lá que tava acontecendo em relação ao drive de vídeo. Então, os caras não colocam se foi corrigido, se não foi, é difícil. Depois os caras falam, né, que a comunidade recebe bem os usuários novos, né? Eles respondem e tal. Cara, não é bem assim não, velho. Não é bem assim não. Tem vários fóruns aí de suporte que eu entrei, deixei feedback, deixei mensagem até hoje. Até hoje eu nunca fui respondido, entendeu? Simples assim. Então, é complicado, entendeu? É complicado. Fica meio à mercê do tempo e da boa vontade. Então, não é confiável, né? A longo prazo não é confiável. Mas enfim, você tem aqui uma loja de aplicativo que ela é excelente. Tem uma barra de categoria que você pode, né, selecionar a categoria desejada aqui para facilitar a usabilidade. Ele tem aqui, ó, o James DSP, tá vendo? Então ele tem esse aplicativo aqui para inserir efeitos de áudio, tá? De equalização no áudio aí. Só que aquele negócio, cara, eu nunca testei fora do Big Linux, não. Só testei ele no Big, que já vem por padrão, junto com o redutor de ruído. Agora, numa distro aleatória assim, eu nunca testei, então eu não sei se ele é bom ou se ele é ruim, entendeu? Eu só sei que ele tem uma aparência profissional mesmo, entendeu? Nisso eu não tenho que negar, não. Ele tem uma aparência bem profissional. Tem um EAS Effect aqui também, ó. Não sei se funciona bem também, porque todas as distros que eu testei, o EAS Effect, né, ou o Waze Effect, ele simplesmente não ficou legal, não ficou bom, não conseguiu entregar um bom resultado em áudio. Fechou? Bom, veredito, é um bom sistema operacional, evoluiu bastante. Para o usuário comum, vai atender, só que precisa ter atenção na instalação. De resto, você pega com o tempo, né? Você vai usando o sistema, você pega as coisas. Assim, eu não, até o momento eu não vi necessidade de acessar o terminal para fazer nada. Lógico que para o meu uso, para usar as ferramentas que eu normalmente utilizo, sim, eu terei que usar o terminal, sim. Mas para a grande maioria esmagadora de usuários comuns, não precisaria utilizar o terminal. Mas se você, mais uma vez, se você não for usar nada além da internet, o Office e programas básicos. Se você for editar um vídeo, provavelmente você vai ter que lidar com o terminal. Se você for trabalhar com design também, se você for usar máquina virtual, fazer algum trabalho aí de produção mais profissional, provavelmente você vai depender do terminal para corrigir algum problema, tá? Porque os sintomas que ele me mostrou na instalação e no pós-instalação foi esse. Eu não sei se na prática seria diferente, mas no geral é uma distribuição bem bonita e eu recomendo sim. Eu acho que é um bom sistema operacional, tá? Depois do Big Linux do Linux Mint. Fechou? Pessoal, vou ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixe seu like se não for inscrito, inscreva-se no canal e ative o sininho de notificações. Forte abraço, valeu e até o próximo vídeo.